Neste vídeo, eu quero mostrar que devemos crer na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Talvez você sabe desses fatos, mas acompanhe comigo o valor que a Bíblia dá sobre a morte e a ressurreição e o quanto devemos crer sobre isto. A única condição para a salvação de Deus é a fé. Fé é dizer que você deseja e anela a salvação de Deus. Que é a fé sobre a qual a Bíblia fala? Primeiro, Deus cumpriu a redenção por meio da morte do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Sua obra na cruz foi completa. Por que foi completa? Eu não sei por quê. Eu não sei por que foi completa. Você também não sabe? Somente Deus sabe. Como pode o sangue do Senhor Jesus redimir-nos dos nossos pecados? Por que a redenção do Senhor Jesus é eficaz? Não precisamos fazer essas perguntas. Essas questões são para Deus. A obra do Senhor na cruz foi cumprida e o coração de Deus está satisfeito. A cruz do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. Ela é para satisfazer o coração de Deus. A quitação do débito satisfaz o coração do credor ou do devedor? Se Deus sente que algo é suficiente para ele, nós também devemos sentir que é suficiente. Deus é justo. Se ele diz que a obra do Senhor Jesus, do seu amado Filho, é capaz de redimir-nos do pecado, ela certamente é capaz de redimir-nos. É irrelevante você pensar que tal obra é suficiente ou não. O que importa é que Deus acha que tal obra é suficiente. A questão não é apenas se o valor foi pago ou não. O que importa é se o credor considera o valor pago ou não. Se o valor pago satisfaz o coração dele, você não terá problemas. Gostaria de poder repetir isto uma centena de vezes. A obra do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração, ainda que o coração do crente fica satisfeito com aquela obra. A obra do Senhor Jesus é primeiramente para satisfazer o coração de Deus. É Deus quem ordena o julgamento dos pecados. É Deus que faz a avaliação disso, que faz a medida, que faz a exigência, que exigiu, que castigou o seu filho. É Deus que exige que os pecados sejam tratados. Foi Deus que disse que sem sangue não há remissão de pecados. Se Deus fosse indiferente, o sangue seria desnecessário. O sangue está ali porque Deus se preocupa com isto. Se Deus fosse indiferente, a cruz seria desnecessária. Existe a necessidade da cruz porque Deus é justo. O Senhor Jesus, cumpriu toda a obra na cruz. Então Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus é a prova de que Deus ficou totalmente satisfeito com a obra do Senhor na cruz. Embora não entendamos como a cruz satisfez o coração de Deus, sabemos que Jesus de Nazaré foi ressuscitado da sepultura. Se a obra do Senhor não tivesse sido completada, ele teria sido deixado na sepultura. Assim, a ressurreição nada mais é que o Senhor Jesus satisfazendo o coração de Deus. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os apóstolos pregaram isto a nós como prova de nossa fé, conclamando-nos a crer no Senhor Jesus. Por um lado, a salvação tem a ver com a morte do Senhor Jesus, sem dúvida. Não estou dizendo que não tem. Por um lado, a salvação tem a ver com a morte do Senhor Jesus. Por outro lado, ela tem a ver com a ressurreição do Senhor Jesus. Sua morte é para quitar nosso débito e perdoar nossos pecados, nosso débito diante de Deus. Por meio desta morte, o problema de nossos pecados foi resolvido diante de Deus. Sua ressurreição é a prova que sua morte satisfez o coração de Deus. Deus considera sua morte obra justa, adequada. Usando uma ilustração, se eu pecasse, poderia ir para a cadeia. Pecasse na esfera social.
Mas suponham que um amigo meu, se ofereça para ir em meu lugar. Pelo fato dele ir para a cadeia, eu estou livre. Mas enquanto ele não estiver em liberdade, não saberei se meu caso está resolvido. Somente depois, meu coração estará livre. Meu corpo está livre, porque o dele está aprisionado. Mas meu coração só estará livre depois que meu amigo for solto. Até o caso terminar, meu coração ainda estará aprisionado. Se meu amigo ainda está na cadeia, eu não sei se estou livre da minha punição ou se ainda serei procurado. Quando ele sair da prisão, saberei que o caso está resolvido. Da mesma forma, assim que o Senhor Jesus morreu, o problema do meu pecado foi resolvido diante de Deus. Lá estava resolvido. Mas o Senhor Jesus tinha de ressuscitar antes que eu pudesse saber que o problema do pecado foi resolvido. Ele foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Ele ressuscitou para que o problema da nossa justificação fosse resolvido. Podemos ir a todo mundo e dizer a todas as pessoas que a palavra de Deus foi cumprida por meio da morte do seu Filho, Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, podemos dizer aos outros que, por meio da ressurreição do Senhor Jesus, Deus nos deu um recibo e uma prova que o assunto está resolvido. Isso nos declara que a tarefa foi cumprida. Hoje nós não cremos somente na cruz, na morte, sim, com certeza, cremos também na ressurreição. Ambos estão unidos. Você pode achar um versículo na Bíblia que diz ao homem para crer na cruz. Você tem este versículo? É muito curioso que sempre nos seja dito para crer na ressurreição de Cristo. Se encontrar um cristão nominal, hoje, que tenha sido membro de uma igreja por 10, 20 ou 30 anos, e conversar um pouco com ele, você perceberá que há grande diferença entre crer na cruz e crer na ressurreição. Encontrei um membro de uma denominação que tinha sido presbítero por 38 anos e cristão por 50 ou 60 anos. Quando lhe perguntei se cria no Senhor Jesus, ele disse que sim. Mas quando lhe perguntei se ele sabia se seus pecados haviam sido perdoados, ele não ousou dizer que sim. Então lhe perguntei se Jesus era seu Salvador, e ele disse que sim. Mas ao perguntar-lhe se era salvo, ele disse que não sabia. Quando lhe perguntei se acreditava que o Senhor Jesus tinha sido julgado na cruz pelos nossos pecados, ele prontamente disse que sim. Não somente a Bíblia diz isso, até nosso inário o diz. Diz que milhares de touros e bodes no altar judeu não nos perdoarão, não nos pode perdoar dos nossos pecados, mas o sacrifício único do Senhor nos limpa de todos os nossos pecados. Quando perguntei a esse homem se ele estava limpo de seus pecados, ele disse-me que a crucificação do Senhor foi por seus pecados, mas não ousava dizer que os seus pecados tinham sido perdoados. Não posso culpá-lo por não ter clareza quanto a isso. É verdade que o Senhor Jesus morreu na cruz, mas como alguém pode saber que essa cruz tem valor? Ele crê na cruz, mas como ele sabe que a cruz resolveu todos os seus problemas e encerrou o caso? Embora a solução do pecado tenha acontecido na cruz, e realmente o pecador confia e crê em tudo aquilo que aconteceu sobre a cruz, que aquilo tem valor eterno, valor para Deus, o que nos esclarece acerca disso é a ressurreição. Se você pagar um valor a alguém, como sabe que aquela quantia paga é o suficiente e que as cédulas são genuínas, que aquela pessoa as considerou genuína e foram aceitas por ela?
se as notas forem falsas. Somente uma coisa vai lhe assegurar que o valor foi inteiramente pago: um recibo de seu credor dizendo que o valor foi pago integralmente. Quando você paga, o credor salda sua dívida e você sabe que a questão está resolvida. O recibo em suas mãos é a garantia que aquilo que foi entregue ao credor satisfez plenamente o seu coração, a dívida está quitada. Do mesmo modo, a morte do Senhor Jesus fala sobre o que ele fez para Deus, enquanto sua ressurreição fala sobre o que Deus fez por nós. A morte é a solução entre ele e Deus. A solução em relação a nós, os nossos pecados. Mas a ressurreição é o aviso a nós sobre a solução entre Deus e o seu Filho. Deus disse que o débito foi quitado. Se você crer que a morte do Senhor é para os seus pecados, a ressurreição do Senhor, então deixará claro que o registro do pecado foi apagado. Muitos dizem que temos de resolver nossa conta de pecado e que se isto não for solucionado, não for resolvido, não podemos ser salvos. Graças ao Senhor que minha dívida de pecado foi solucionada antes de eu ter nascido. Até o recibo foi assinado. A morte do Senhor Jesus foi a quitação do débito e a ressurreição do Senhor Jesus foi a prova dessa quitação. A ressurreição é a prova da justificação. Fomos justificados porque Deus foi benévolo para conosco e redimiu-nos do pecado. A morte do Senhor Jesus, foi a solução para o pecado. Deus ficou satisfeito. A ressurreição do Senhor Jesus foi a prova da justificação. Assim, nossa fé se baseia na morte do Senhor Jesus, com certeza, para nossa salvação, mas se baseia também na ressurreição do Senhor Jesus. Isto não foi tudo o que a ressurreição cumpriu. Se pensamos que foi, estamos errados. Esse é apenas o aspecto objetivo da ressurreição. Há ainda o aspecto subjetivo. Falando objetivamente, a ressurreição do Senhor Jesus tornou-se a prova de nossa salvação. Se alguém me perguntasse como sei que fui salvo, eu lhe diria que tenho a prova. Essa prova garante que estou salvo. Você pode dizer que foi salvo numa certa data, em um determinado ano, porque foi quando recebeu o Senhor Jesus. Mas lhe perguntaria como você sabe que isso é suficiente. Pode dizer que confessou seus pecados naquele dia, mas como sabe que a confissão foi suficiente? Você pode dizer que chorou por seus pecados naquele dia, mas como sabe que suas lágrimas o limparam de seus pecados? As suas lágrimas foram suficientes no aspecto do arrependimento e seus pecados foram purificados. Pode dizer que se arrependeu, confessou seus pecados e aceitou o Senhor Jesus, mas como sabe que esse arrependimento, confissão e o recebimento do Senhor Jesus foram suficientes? Se me perguntasse, eu lhe responderia que realmente fui salvo por causa da morte do Senhor Jesus, mas sei que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Ele é o recibo dado por Deus, que quanto à morte do seu Filho, ele está satisfeito. Eu posso confiar na sua morte, posso crer na sua ressurreição. Meu amigo, você deve diferenciar uma coisa da outra. Fui salvo por causa da morte do Senhor Jesus, mas tenho a segurança e o pleno conhecimento de que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Quando entrego o dinheiro, quito o meu débito. Sei que quitei o débito porque tenho um recibo. Graças a Deus, pois Ele nos deu a prova e o recibo. Seu Filho pagou o débito por todos os nossos pecados na cruz. E por meio da sua ressurreição, Ele nos avisou que a questão foi totalmente resolvida. Assim, toda a obra do Senhor foi cumprida. Se houvesse alguém que ainda duvida de sua salvação,
Eu preciso perguntar-lhe apenas em que ele crê e o que ele recebeu. A ressurreição do Senhor Jesus é a mensagem de Deus a nós. Ele mostra-nos que Deus aceitou a obra do Senhor. Graças a Deus que a cruz satisfaz e satisfez o seu coração. Eis porque há ressurreição. Assim, o fundamento da nossa fé é a morte de Cristo. Mas nossa fé também está baseada na prova da ressurreição dele. A morte é a sua obra de redenção por nós. A ressurreição é a prova de que ele é a prova de ele ter nos redimido. Notem que aqui eu disse ter redimido. A morte é sua obra de redenção por nós. E a ressurreição é a prova de ele nos ter redimido. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.